A senhora Hairumi, lá de Brumado, eu vou abrir o seu microfone. Boa noite. Gostaria de saber, que por causa de eu passei 2 grupos e agora estou com o meu grupo. E agora terceiro grupo que eu estou cuidando com meus convidados, né? Agora estou um pouco parado, mas está cuidando particularmente com o WhatsApp. Não, como não pode existir pessoas para cuidar, e também necessidade de, quando acontecer alguns problemas, às vezes eu sinto dificuldade por causa de eu sou japonês, não consigo, e não sei como puxar tempo com relacionamento para realmente cuidar do grupo saudável. E o texto está falando realmente importância de vida, mas vida também precisa bom relacionamento com figura central. E quando sentido de dificuldade de chamar a atenção da figura central, o que eu faço? Muito bom comentário. Na verdade, ela fez a pergunta e deu a resposta ao mesmo tempo, né? Uma vez teve um reverendo que veio aqui, ele falou assim, na mente original nossa, já existe a resposta, né? Nós podemos ver. Então, assim, o que eu ia dizer era realmente assim, né? Através de aproximar da figura central, vai ganhar força e até aprendizado necessário para isso, porque Deus ele vai poder trabalhar bastante, né? Só um comentário, né, que nós já ouvimos em muitas explicações, seminários e guias internos, né? Que pensar que eu não vou, entre aspas, utilizar da figura central porque ela está ocupada não é um pensamento muito adequado, porque pode ter certeza que as figuras centrais não pensam assim. As figuras centrais, pelo contrário, elas querem, né, ter esse relacionamento porque elas sabem que a função é essa. Então, pode acontecer de, às vezes, a nossa mente má pensar assim, não vou procurar, não vou... Mas a minha dica ou a minha sugestão, e eu posso dizer até o que eu já fiz algumas vezes, teimosamente procura a figura central. Teimosamente quer dizer comigo mesmo, tá? Tipo, eu não quero, mas eu teimo e procuro. No meu caso, funcionou muito bem. Tá, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar ao senhor por esse maravilhoso treinamento. Parabenizar e agradecer muito o Ronilson aí, que está desprendendo o tempo dele e que está nos ensinando muito. Somos muito gratos também ao nosso irmão Ronilson. E, pastor, eu queria uma pergunta aí para o nosso irmão Ronilson, porque em um tempo eu tive aqui uma dificuldade visto que eu tinha no home group algumas pessoas que eu diria assim, pessoas assim de um nível muito bom, eram religiosas, e a gente tinha reuniões realmente muito boas. Mas teve um momento que eu tive algumas dificuldades quando as pessoas mais simples, pessoas mais humildes aqui do bairro mesmo, começaram a aproximar, e essas pessoas como que elas não acharam espaço dentro do home group. Não, então, a pergunta é essa. No caso, quando você tem um home group, que você tem algumas pessoas que não conseguem entrar dentro daquele ambiente, porque tem algumas pessoas ali que ela não se sente na mesma altura, ela se sente inferiorizada, alguma coisa. Como o líder deve agir numa situação dessa? Sim, sim. Então, agora entendi. No caso, eu sempre gosto de dar essa resposta assim, né? Cada caso é cada caso. Porque quando você vai analisar a situação pessoal ali daquele grupo, pode ter características individuais ali, né? Que faz muita diferença. Por exemplo, inclusive coisa externa mesmo, né? Mas, de forma geral, é assim, se realmente tiver chegado à conclusão que não, impossível, eles não conseguem, porque nesse caso a limitação nem é do líder, a limitação é das pessoas que estão entrando, né? Por alguma coisa social ou alguma coisa assim, né? Nesse caso, o que eu vou responder o que eu faria, porque assim, como eu disse, é caso por caso, né? Mas o que eu tentaria fazer, pelo menos, né? Eu tentaria tratar com os dois grupos de forma diferente, de forma separada. Em último caso, não sei, isso depende muito se é possível ou não, até abrir 2 reuniões, talvez. Claro que para o líder do home group ficaria mais pesado, né? Porque às vezes somente forçar a barra ali, como não é uma coisa que depende de nós, depende da pessoa, da maturidade do convidado, é uma coisa complicada para a gente não tem como controlar isso, né?
Se o convidado chega ali, ele viu uma casa muito grande, viu pessoas que aparentemente, né, eles sentem que é pessoa da sociedade alta e ele se sente mal, isso é uma coisa que não tem como líder do home group contornar, pelo menos no momento ali, né? Então, eu não forçaria, né, junto, porque não depende de mim, dependeria deles, né? E em algum caso, por exemplo, poderia até continuar também com aquele grupo que já está mais avançado, por exemplo, se é aquele grupo primeiro, né? Continuar o home group com eles, se não tiver tempo de fazer com os outros, e investindo no relacionamento com eles, mesmo que não seja outra reunião, porque realmente 2 reuniões por semana não é leve, é pesado, né? Investindo no relacionamento com eles e tratando com eles de forma separada, até ver se a situação pode modificar. É o que eu consigo pensar agora e o que eu acredito que eu tentaria colocar em prática. Não sei se na prática ali a coisa seria tão fácil assim, mas logicamente e teoricamente falando, né, o que eu acredito que poderia funcionar bem dessa forma. O que eu sei, eu posso dizer o que eu não faria. O que eu não faria é tentar colocar todo mundo junto e forçar a barra, porque não depende da minha capacidade, depende deles. Se dependesse da minha, eu iria tentar esforçar para melhorar, para dar certo, mas depende da deles, né? Então, talvez continuar tocando uma reunião com aquele grupo que já está mais avançado e não fazer com os outros, mas continuar visitando, continuar recebendo em casa, né? Porque acredito que são vizinhos, né? Continuar recebendo em casa e visitando, continuar o relacionamento do Oikos ali, até dando conferências, dependendo da abertura deles, né? Mas eu não forçaria para misturar. Ok, Ivanilson, muito obrigado.